Bom, e para falar mais sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar o funcionamento dos valets na cidade, conosco agora no estúdio a vereadora Soninha Francini, do PPS, que é a proponente dessa CPI. Tudo bem, vereadora? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos lá. A gente tem essa lei aí que define regras para o serviço de valets de 2004, né? Mas só foi regulamentada no final do ano passado. Se passaram, então, 13 anos sem qualquer tipo de fiscalização desse serviço, vereador? Exato, a lei é de 2004, a lei 13.763 já tinha sido regulamentada antes, em 2007, pelo decreto 48.151. E às vezes a gente recupera uma legislação mais antiga e conclui que ela precisa ser revista, precisa ser atualizada. Mas a lei é muito boa, ela é muito completa. Então, o que falta nesse caso é verificar, já que não está sendo cumprida, e isso é dado, por que não está? Se faltam objetivamente fiscais em número suficiente, né? Agentes vistores em número suficiente, se falta uma integração entre diversos órgãos, entre talvez a Companhia de Engenharia de Tráfego e a Polícia Militar e as prefeituras regionais. Então, a gente quer entender por que essa lei não tem funcionado. Até porque a gente está falando de um tipo de serviço que é um tamanho aí, não sei se dá para a gente mensurar, imenso, né? Em toda a esquina a gente se depara com um serviço de valet, enfim. Pois a gente, aliás, se está tudo irregular, modo de dizer, mas se a gente constata facilmente que a lei não está sendo aplicada, a gente não tem nem como mensurar esse serviço, né? É uma prestação de serviço, como você diz, muito presente e não tem um impacto só para o usuário do serviço em si, quer dizer, o motorista que deixa seu carro ali na mão do motorista do valet. Mas a gente sabe que por não cumprir a lei, muitos serviços de valet param os carros onde? Na rua. Então você tem uma casa noturna, por exemplo, ou um restaurante que tem um serviço de valet. Deveria ter um lugar para estacionar esses veículos que não fosse a via pública. Mas como não cumpre isso, vai para onde? Na rua de trás, na outra, dali a 3 quarteirões. Então, o impacto daquele polo gerador, aquele polo de interesse, enfim, foi dimensionado para um determinado número de frequentadores e por extensão de veículos. E, no fim, esse impacto é muito maior na vizinhança. Por que isso? Os clientes deixam os carros lá com o valet e o valet acaba parando num lugar, numa rua tranquila, que não seria, teoricamente ou inicialmente, afetada pelo movimento daquele restaurante, mas que acaba sendo. Ruas que não têm capacidade de receber nem um veículo estacionado e nem um tráfego muito intenso de veículo. Então, você tem uma rua, uma via local impactada por um estabelecimento numa via coletora. Então, é um impacto de vizinhança que vai muito além do usuário daquele serviço. Agora, vereadora, como que surgiu a ideia de criar essa CPI dos valets? Olha, aliás, isso já tinha sido aventado em outras ocasiões. Já chamou a atenção de outras pessoas o fato do serviço de valet proliferar desse jeito e todo mundo ter reclamações. Se não foi no último, foi no penúltimo serviço. O cara me devolveu o carro e eu constatei que faltava um objeto lá dentro. Aí, como era coisa de pouco valor, a pessoa desiste de dar queixa. Tinha um arranhão lá que não estava antes, mas o que eu posso fazer se eu não registrei antes que o carro não tinha arranhão nenhum? Então, outros vereadores em outras ocasiões já tinham proposto. E eu propus no final do ano passado, a partir de um acontecimento horroroso, que foi uma colisão numa rua aqui do centro da cidade. Um carro em altíssima velocidade atingiu outro com tanta violência que o passageiro morreu. Então, a gente primeiro toma conhecimento disso, fala mais um acidente causado por uso de álcool e por uma condução totalmente irresponsável em velocidade acima. Mas aí, para mim, tinha um agravante, que aquele motorista embriagado, dirigindo em alta velocidade, sem nenhum cuidado, era um motorista de valet. Alguém entregou o carro na mão daquela pessoa, contratada por uma outra, contratado por uma empresa, prestadora de serviços para uma outra, e que causa um acidente. Aliás, não é acidente, né? Sou adepta da hashtag não é acidente, é um crime que foi cometido ali. Eu achei até que repercutiu pouco, entrou para a lista, assim,
que pena, mais uma fatalidade causada por isso e aquilo. Tudo isso e esse agravante, um serviço que tem de ser fiscalizado pela Prefeitura de São Paulo, que já tem regras claras e regras boas a esse respeito. Então, o que a gente está fazendo que não está fiscalizando o cumprimento dessa lei, a ponto de evitar uma tragédia como essa? Pensa, muitas vezes o frequentador, o cliente de um restaurante, ele tem um carro possante. E aí, uma pessoa que vai dirigir daqui ali 3 quadras, e não deveria, insisto, para parar o carro na rua, pisa no acelerador de um jeito completamente desmedido e causa uma morte, ou sabe lá quantas. Esse caso chamou muita atenção, porque era um rapaz jovem, um jornalista, então repercutiu. Quem garante isso também? A gente precisa saber que já não ocorreram outras fatalidades por uma má prestação do serviço de valet em outros lugares da cidade. Uhum. Agora, em quais aspectos a gente pode dizer que a CPI vai focar? São muitas questões, né? Eu dei uma olhadinha na lei, são inúmeras questões aí. Dá para a gente citar aí as quais a CPI vai ali ficar mais atenta? A gente tem uma questão também dessas reservas de vagas que eles fazem muitas vezes na rua, que são ilegais, né? Pois é. Então, a gente tem uma questão administrativa, fiscal, de impacto nas finanças do município, inclusive. Qual é o tamanho da rede de serviços de valet e qual é a regularidade desses serviços? Eles estão devidamente constituídos? Eles emitem uma nota de prestação de serviços? Eles recolhem os tributos? As relações trabalhistas estão bem estabelecidas? E os estabelecimentos que contratam serviço de valet, eles também estão cumprindo com as suas obrigações? Então, tem essa parte da regularidade administrativa, né, de se estão ou não condizentes com o que a lei determina nesse sentido, e aí não é só a lei dos valets, é a lei de prestação de serviços na cidade de São Paulo, e aí esses outros aspectos da natureza do serviço mesmo. Então, o motorista contratado, ele tem a condução, ele tem a carteira B, que é a habilitação para a condução de veículos automotores na categoria profissional. Você vê que se discutiu tanto isso em relação aos aplicativos, Uber, 99, Cabify, e a gente tem um serviço de valet que, teoricamente, teria de exigir habilitação categoria B profissional dos trabalhadores e ninguém está verificando isso. Então, se existe o local adequado e seguro... A pontuação na carteira desses manobristas teria que ser checada periodicamente, né? A empresa tem que prestar uma série de informações, o endereço onde os veículos serão estacionados. Imagina se isso é cumprido agora, se o manobrista estaciona o carro na primeira vaga que aparece numa rua, às vezes até distante do estabelecimento. Olha, é expressamente vedado, não deixa nenhuma margem para interpretação, é expressamente vedado o uso de via pública para o estacionamento dos veículos. E aí tem toda a questão da responsabilidade solidária, o restaurante, a casa noturna não pode dizer, o serviço é terceirizado, me desculpa, entenda-se lá com a empresa. Não, tem responsabilidade solidária desse estabelecimento que contratou a empresa de valet. Então, são muitos os aspectos a analisar aqui. A minha motivação foi uma morte ocorrida pela direção irresponsável, criminosa, daquele que seria um motorista profissional. E a gente escuta histórias absurdas, né? Histórias não faltam, né? De manobrista que pegou o carro, foi até passear, foi para um outro lugar, saiu, enfim. Tem tudo isso. Não, e às vezes você tem uma fila longa, né? Saída do teatro. Teatro não é como restaurante, sai todo mundo ao mesmo tempo. Aí tem uma longa fila para guardar o veículo que ficou lá com o serviço de valet. A gente vê os manobristas chegando com o carro numa velocidade absurda. Quer dizer, se isso é o que você vê ali, quando o proprietário do carro está de olho esperando, não precisa nem ir muito longe para imaginar a conduta deles para buscar um carro a 5 quarteirões de distância e chegar rápido ali onde eles têm que devolver o carro. Às vezes com o som do carro ligado. Não, enfim, tem tudo isso. Ligou o ar-condicionado e estava desligado, mudou a estação do rádio. São coisas assim que não são tão relevantes, mas demonstram a irresponsabilidade
daquele motorista. É um profissional, ele não tem o direito de mexer no seu carro, é mau sinal. Começa mal se ele mexe ali no ar-condicionado. Tá certo. Bom, como é que foi aí? Como que os vereadores receberam? Falar um pouquinho sobre essa comissão, quais são os vereadores que integram essa comissão, como que eles receberam? Então, serão 7 membros, como foi aprovada ontem em plenário, pelo menos até ontem, o fim da sessão plenária, os partidos que têm direito a vagas na comissão ainda não fizeram as indicações dos nomes. Mas o fato da comissão ser indicada, né, como uma das que vão ser instaladas agora nesse primeiro semestre, mostra que os vereadores concordaram com o seu objeto e com a pertinência de a Câmara Municipal se debruçar sobre esse assunto. Porque, lógico, nós vereadores, às vezes apresentamos propostas de CPI, de comissões parlamentares de inquérito, sobre assuntos muito relevantes, mas que fogem bastante à alçada desta casa legislativa. Então, os vereadores concordaram com a relevância do tema e com o nosso alcance como Poder Legislativo Municipal no sentido de interferir decisivamente no exercício dessa atividade. Vem nesse mesmo caminho, talvez até a gente teve a CPI da dívida ativa aí, né, no ano passado, que apresentou um resultado muito bom, vai mais ou menos aí pelo mesmo caminho. Né? Resultado muito bom, aliás, a esse respeito, resultado decisivo, porque o governo, né, a prefeitura, só conseguiu fechar as contas no fim do ano porque no final do ano teve algumas receitas excepcionais, quer dizer, não é aquela receita regular, previsível da arrecadação de tributos, que foram as receitas provenientes do PPI, do Programa de Parcelamento Incentivado, porque uma das formas de aderir ao parcelamento é você ter um grande desconto da sua dívida desde que você faça um pagamento à vista ou pagamento imediato de uma primeira parcela. Então, com isso, teve uma entrada de recursos excepcional no fim do ano. Isso não diz respeito à CPI, mas teve essa entrada também excepcional, no sentido de que não é o normal, de recursos que resultaram da atuação da CPI. Então, esse é o melhor resultado possível de uma CPI, né? A população fica muito frustrada às vezes, os vereadores também ficam frustrados às vezes, com você fazer um tremendo diagnóstico, um relatório, com encaminhamentos muito sérios e nenhum desses encaminhamentos ser colocado em prática. Eu fui já de 2 CPIs no passado, CPI do migrante e CPI da vulnerabilidade da mulher. E nesses 2 casos, eu e os integrantes estamos tendo esse cuidado de fazer valer aquilo que a CPI concluiu. Tá certo. Queria agradecer a participação aqui da vereadora Soninha Francini, do PPS, que é aí a proponente dessa comissão parlamentar de inquérito aí que vai investigar o funcionamento dos valetes aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço.